Beleza. Então, olha só, pessoal, a primeira coisa de hoje hoje às 16 horas vai rolar um evento do Fórum da Internet do Brasil, né, onde eu vou estar organizando uma mesa redonda falando sobre segurança e internet das coisas, onde a gente vai ter players da academia, players do mercado e players do governo, entendeu? A gente vai estar falando com gente da Anatel, vai estar falando com gente da indústria e com gente que faz pesquisa. Então vai ser muito legal, vai ser gratuito, está no Facebook, vai estar no Facebook não, vai ser no YouTube, em transmissão em tempo real. O link eu botei, né? Botei num cartaz que já está lá no Classroom. Então, aqueles que quiserem assistir, vocês são muito bem-vindos. É bem dentro desse nosso tema de segurança. Tá ok? Então, como eu vou precisar me preparar para isso, eu vou terminar a aula mais por volta de umas 2 e pouca, que já é mais ou menos o horário que a gente termina, né? Mas se a gente tivesse que se alongar mais um pouquinho, eu hoje, infelizmente, não ia poder ficar. Tá bom? Então, vamos começar a aula sem mais delongas, para que a gente possa, né, estender ter o máximo de tempo possível dentro do nosso cenário de discussão, tá? Então, vamos lá. Então, né, seguindo com a questão que a gente estava vendo do desenvolvimento seguro, o que a gente vai falar a partir de hoje na arquitetura de rede segura. Eu quero dar para vocês uma aula prática de criptografia, mas como hoje eu ia ficar enrolado, eu achei melhor deixar isso um pouco para frente. Então a gente junta alguns temas que são de desenvolvimento todos juntos e talvez a gente tenha vai ter um aproveitamento melhor, tá bom? Então, para aqueles que estão chegando agora, né? Não esquecer, às 16 horas, Fórum da Internet do Brasil, sou eu que vou estar lá palestrando, tá bom? Com a visão que a gente tem de segurança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre zonas da rede, arquitetura, firewalls e como planejar a minha rede. Então, né, tipo assim, quem podia, tem essa brincadeira, né, essa piada, quem podia trazer a civilização, né, para a derrocada, antigamente eram os bárbaros, né, com os godos, os vândalos e os hunos. Hoje em dia, um hacker consegue, né, causar bastante problema, né, os ataques que a gente vem comentando ao longo das últimas aulas, tá? Então, né, a gente vai ver que a gente vai ter que dividir a nossa aplicação nas zonas em que ele atua, né? A gente vai chamar a zona da internet, ou seja, qualquer aplicação que esteja rodando na internet tradicional, ela é uma aplicação que tem pouquíssima confiança. E dentro do que a gente chama excluindo a zona da internet, a gente tem a nossa zona, as zonas da nossa rede. E dentro da nossa rede a gente vai dividir em rede desmilitarizada e rede militarizada, tá? O que é uma rede desmilitarizada? É uma rede de acesso, tá? Essa rede desmilitarizada pode ser para acesso externo ou para acesso interno. É uma rede de troca de informações, tá? Nas redes de acesso externo, ou seja, são as redes que as pessoas que estão vindo da internet vão acionar a nossa rede. A gente tem pouquíssima confiança. Ou seja, a gente não pode confiar no que acontece ali. A gente não tem confiança nenhuma do que vem da internet. Mas mesmo no que vem na internet e entra na nossa rede, mesmo que seja desejável, mesmo que esteja ligado com outro, a gente tem pouquíssima confiança. Dentro da nossa, a gente chama de rede empresarial, a rede de troca entre determinadas zonas da tua empresa, né? Ou a zona da tua extranet, ou seja, as VPNs que você joga para os teus usuários, você também não tem muita confiança. Só vai ter alta confiança, ou dentro da tua rede, do core da tua rede, dentro de uma rede de gerenciamento, né? Ou dentro de uma área restrita. Ou seja, em qualquer lugar onde você tem a troca entre entes, você não tem como ter confiança completa no que está acontecendo ali ou na segurança. Lembrando que a gente falou nas últimas aulas que a maior parte dos ataques vão vir, né, de dentro da tua própria empresa. Então, você não pode simplesmente achar que você vai fazer segurança aumentando, botando mais brinquedos dentro da tua rede, mais dispositivos. Porque você deve automatizar o teu processo de segurança, automatizar o processo que você tem de construção de aplicações, de fazer de deploy da tua rede, de inclusão de regras, porque só automatizando você escala, né? Eu sou de uma época da computação
onde o administrador de rede era o faz-tudo, né? Ele administrava a rede, ele fazia segurança, ele dava manutenção de máquina, e é por isso que todo mundo, ninguém queria... A galera que é da minha idade, você vai ver que a maior parte dessa galera prefere ser desenvolvedor do que lidar com redes, justamente porque lidar com redes era visto como um trabalho menos nobre, porque você fazia de tudo. Mas as redes eram muito simples. Então, até por isso, você podia fazer de tudo. Porque por mais que você fosse um hacker de rede, né, um cara que manjasse muito da infraestrutura das redes, isso não era o suficiente para justificar, né, o volume de trabalho. Então, a galera tinha muito essa questão de só trabalhava com redes quem não sabia programar, entendeu? E isso era um negócio meio zoado demais, meio bizarro, que hoje em dia isso foi caindo, entendeu? Inclusive, hoje em dia, quem trabalha com redes também precisa saber programar. Então, e claro, as redes foram se tornando mais complexas, você foi tendo que automatizar coisas, né? Tem um livro muito bom, se eu não me engano, ele é gratuito, Automating Tasks with Python. Eu acho que, inclusive, ele é gratuito, deixa eu botar aqui o link para vocês. É Automating Boring Stuff with Python. Esse livro é muito bacana e tem muita coisa interessante. E a ideia é a mesma, né? Conforme aumenta a complexidade, você só vai conseguir, né, ganhar escala automatizando. Então, o policiamento preventivo vai reduzir riscos, né? Ou de aumentar o número de ataques bem-sucedidos, ou do sucesso de uma técnica particular. Ou seja, monitorar o tempo todo a tua infraestrutura, né, vai garantir para você esse monitoramento. Cláudio, como eu vou fazer isso com Python? Não só com Python, mas tem uma série de ferramentas já prontas que vão permitir você verificar a tua infraestrutura. Então, vocês têm que estar sempre buscando automatizar esse processo. E uma automatização vai ter um impacto muito grande com um esforço muito pequeno da equipe de rede. Ou seja, uma nova aplicação, um novo monitor, vai poupar você de muita dor de cabeça. Então, a estratégia do reforço e policiamento, isso aqui é uma caveira, uma coisa que vocês têm que manter dentro da cabecinha de vocês, é que, uma vez que você detectou, você vai fazer o isolamento da tua falha, notificar e remediar. E é sempre nessa ordem, porque você tem que documentar suas falhas, a gente já falou sobre isso, né? E nota que o seguinte, isolar não significa tirar da rede, significa tirar dele as conexões que permitem que ele atinja as zonas internas da sua rede. Ou seja, porque muitas vezes quando você simplesmente tira a máquina da rede, e isso é uma coisa que as pessoas confundem comumente, você acaba eliminando a falha, o que impede você de notificar e provavelmente de remediar. Então, há todas essas etapas, como você detectou, como você isolou, como você notificou e como você remediou, são importantes para você registrar, porque isso é o histórico da sua rede, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são filtros de rede, né? Que em alto nível significa filtrar o fluxo da rede. E filtrar pode ser simples, caso os fluxos sejam extremamente gerais, mas pode ser algo extremamente complexo, caso a aplicação precise de autenticação por fluxo. Ou seja, se você tem, né, se você pensar no tipo, tráfego UDP, tráfego TCP, isso é fácil de fazer. Mas se você precisar autenticar, tipo assim, o tráfego que sai do cloud, isso pode ser muito complicado. Por quê? Primeiro que é um nível de um detalhe muito grande, e segundo que é uma granularidade muito difícil de você analisar. E aí você vai ver que redes e hosts, eles podem ser modelados como estados de uma aplicação. Não é um negócio trivial isso aí. Então, olha só. Eu vou ter, né, um estado inicial, né, que é o estado de uma máquina offline. A máquina offline, teoricamente, ela não te causa problemas. E aí eu vou ter níveis, né, a nível de enlace, onde eu vou ter que ter políticas a nível do meu enlace, ou seja, a nível da minha rede local. Eu vou ter que ter políticas a nível de rede, com quem e com quem eu posso trocar dados e não posso trocar dados, e a nível de serviço. Do ponto de vista de host, eu tenho a inicialização do meu trabalho, e a nível de rede eu vou ter a negociação
do que eu estou fazendo. Ou seja, quais são as políticas com quem que eu posso trabalhar, tá? E aí, eu vou classificar os meus hosts como compliant, as minhas políticas ou não compliant. Ou seja, essa é uma forma que eu tenho de gerar políticas, né? Começando do nível local para o nível maior. Ou seja, a primeira coisa que eu vou ter que, quando algo estiver dando problema, o que eu vou fazer é verificar os serviços, para verificar a rede, para verificar depois a minha rede, meu acesso local, né? Então, né, assim, se vocês não ouvirem nada do que eu falei, quiserem ignorar tudo que eu falo, fingir que eu estou falando é loucura, né? Vocês vão dar uma olhada nesse diagrama aqui de trabalho, tá? Calma aí que eu perdi os slides, tá aqui. Tá. Então, eu vou ter a minha política. E essa política é feita com um repositório de políticas, né? Um conjunto de regras que eu vou seguir sempre, né? Sempre que houver uma mudança para algum estado, ou seja, eu saí da minha rede local, fui para a minha rede, eu tenho que fazer algum nível de verificação. Se houver uma detecção, eu vou agir de acordo. Caso algum evento externo aconteça, eu vou precisar verificar minha política, meu repositório de políticas, né? Se não tiver nenhuma ação requerida, eu vou ir para um estado de compliant, ou seja, tá ok. Se tiver uma ação requerida, eu vou isolar, notificar, remediar e aplicar a política. Ou seja, a política nada mais é. Lembra daquele plano de segurança que eu falei da RFC 2196? Essas políticas vão estar descritas lá. Ou seja, o que você tem que fazer é implementar dentro da tua rede essas políticas usando ferramentas como firewalls e como outros elementos. Eu vou colocar para vocês no canal alguns vídeos sobre firewalls, sobre outras ferramentas, para que a gente consiga dar uma checada, tá bom? E aqui é um exemplo, né, de como isso funcionaria dentro da minha rede, né? Eu tenho um nó da rede requisitando acesso. Eu tenho um elemento da minha rede que vai fazer a detecção. Eu tenho um elemento da minha rede decidindo sobre as políticas. Um cara que, ao consultar as políticas, vai agir sobre a rede e um repositório de dados. Então, esse elemento aqui, isso aqui é uma arquitetura geral. Ela funciona independente, né, dos elementos de rede que você está utilizando. Foi mal, estava tomando água. E aqui, por exemplo, é um exemplo de como é que isso pode ser feito. Então, o elemento da rede que eu quero monitorar é um browser, que ele vai ter um tráfego HTTPS. O meu elemento da rede que vai estar fazendo a detecção é um proxy, como o Snort ou o Nessus, né, um verificador de tráfego. E o elemento que vai armazenar minhas bases pode ser um banco de dados tipo SQL. E eu vou usar um PFMON para fazer, né, a atuação dentro da minha rede. Tá? Ou seja, esses são elementos, eu vou colocar alguns vídeos sobre alguns deles para vocês darem uma olhada. E aqui um outro elemento, por exemplo, eu posso simplesmente, ao invés de dar um PFMON, eu posso dar um servidor de DHCP ou de DNS para eliminar o host da minha rede, se for o caso. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu posso ter essa arquitetura original, ela é muito mais genérica, ela independe dos softwares que eu vou utilizar. O que acontece, que vocês vão ver isso, muito, até se vocês forem estagiar, né, em empresas, é o seguinte, a galera até faz esse tipo de coisa, ela só não sabe o que está fazendo, e aí é muito perigoso, porque se ela não sabe o que está fazendo, ela não sabe sobre o que está gerenciando, se ela não tem as políticas formalizadas dentro da rede, né, ou formalizadas dentro de um documento, ela diz assim, você não sabe quando agir e por que agir, entendeu? Isso é um negócio muito complicado.
Dúvidas, traumas ou desilusões sobre isso por enquanto? Não? Beleza, vou seguir em frente. Então, ataques comuns e contramedidas, né? Se o cara quiser buscar caminhos na tua rede, ou seja, buscar elementos, tentar manipular o cabeçalho, tentar infiltrar tráfego que não é permitido, você vai ter um firewall, tá? Se eu tiver algum cara tentando explorar software, bugs e buffer overflows, eu vou usar IDS. E se você não sabe o que é isso, ainda não se preocupe, a gente vai ter algumas aulas sobre isso, eu vou chamar algumas pessoas para falar sobre esse tipo de coisa. Se eu tiver um ataque de negação de serviço, ou seja, eu tentar gerar mais tráfego do que a minha rede consegue suportar, eu vou ter ou o próprio IDS, que faz esse papel, ou um ingress filtering, que também é um filtro de ingresso. Alguns pacotes como packet sniffing, ou seja, tentar verificar o que tem dentro do tamanho dos pacotes, eu vou usar encriptação de dados. Se eu tiver um TCP hijacking, ou seja, eu tentar modificar elementos do TCP, né, eu vou usar um IPsec. A gente vai ver a IPsec mais para frente. E se eu tiver engenharia social, ou seja, gente querendo enganar, né, algum usuário da minha rede, eu vou ter que educar esse usuário. E por incrível que pareça, galera, o mais difícil é educar o usuário. Cláudio, mas por que as pessoas são legais? São legais, mas elas ainda tratam as redes como se fossem... como é que eu posso dizer isso? Se fosse uma coisa meio mística, entendeu? O PFMON, ele era um antigo... Não tem o PFSense? Então, o PFMON, na verdade, ele atuava em função do PFSense. Ele é um atuador de rede que o PFSense podia. Ele permitia realizar ações dadas as regras do teu firewall. E aí tinha umas paradas maneiras que permitiam você fazer. Belezinha? E aí você conseguia fazer uns paranauê assim, bem bacana com o PFMON. E aí entra como é que você deveria estar trabalhando a tua rede. Então, por exemplo, assim, você teria a internet, né? Ir para a internet. Cláudio, mas isso não é meio sociopático? Eu falei, por que é sociopático? Olha só o que você está fazendo, mostrando para a gente aqui. O que eu estou mostrando para vocês? Você está mostrando aqui, Cláudio, que, pô, a rede tem internet e tem os servidores ali no meio e tem intranet, não deveria ser o contrário? Não, na verdade, claro que não poderia ser o contrário. Então, olha só o que é a DMZ. A DMZ é a zona que vai estar em acesso à internet, né? É a zona mais próxima que vai estar em acesso à internet. Então, por que os seus servidores estão ali? Porque, na verdade, são eles que vão acessar a internet, né? É o teu web server, o teu servidor de e-mail, o teu web proxy, né? E por mais que eles sejam importantes dentro da tua infraestrutura, eles têm que estar ligados na internet, porque senão você não se comunica. E atrás deles é que vai estar a intranet, a rede de serviços da tua empresa. E isso é um negócio meio bizarro, né? Porque por mais que isso pareça óbvio, isso não é, tá? Isso, na verdade, é bem chato mesmo da gente entender a diferença disso. Porque justamente porque a gente não consegue... Porque isso é inseguro por natureza. Então você tem que ter um firewall para a internet, para impedir que dentro da sua DMZ você seja atacado, você tenha mais problemas, e um firewall para a tua intranet. Porque, como eu falei para vocês, o local onde a gente mais vai ter ataques é dentro da nossa rede. Então, olha que interessante essa, e quão pouco intuitivo é. A tua DMZ ela tem que ser isolada tanto do tráfego interno quanto do tráfego externo. Né? E isso não é intuitivo, isso não é óbvio. Tá? Você imagina que o teu servidor seja algo a ser protegido, mas ele é protegido de quem?
tanto do tráfego externo quanto do tráfego interno. Ao mesmo tempo, tem uma contradição, porque, do ponto de vista de segurança, ao mesmo tempo que ele tem que ser protegido, ele tem que ser acessível, porque senão ele não cumpre o papel. Então, na verdade, o grande dilema da segurança hoje, galera, não está, né, em proteger. Proteger é mole, é só desligar. O grande dilema da segurança hoje, senhores, está em garantir que você vai ter um nível de proteção enquanto você ainda tem um nível de utilização. Então, assim, os sistemas de detecção de intruso que a gente vai usar hoje, como o Snort, e sobre essas coisas, eu repito, eu vou colocar uns vídeos, tem uma parte prática. Eu notei que, na verdade, né, o nosso curso tem bem menos aulas do que eu tinha imaginado, tá? Porque eu estou tratando o curso justamente como se esse curso fosse um curso tradicional, né? Mas, né, com o mesmo número de aulas, mas na verdade tem bem menos aulas. Então tem algumas coisas que eu vou lançar para vídeos, e eu vou passar alguns pequenos trabalhos para vocês, para compor a nota de vocês, mas eu entendo o seguinte, como é esse PLE, eu não estou tão preocupado assim com as notas de vocês. Eu estou preocupado muito com que vocês aprendam alguma coisa interessante que vocês possam utilizar na vida de vocês. Vai ter uma cobrança, vai ter uns trabalhos, mas todos nós vamos sobreviver, tá bom? Então, os sistemas de detecção, eles vão usar o que a gente chama de intrusion, que são padrões de comportamento, ping sweep, spot scanning, web server indexing, OS fingerprint, DOS attempt, ou seja, vamos usar algum padrão de tráfego que chega para determinar que isso é uma intrusion signature. Vários trabalhos hoje, inclusive no meio acadêmico, buscam lidar com essas coisas, esses intrusion signatures que são as anomalias. Então, eu tenho a vulnerabilidade IRIX, por exemplo, no webdist.cgi, que era, na verdade, fazia drop de pacotes o tempo todo. O sniff de pacotes, né, que é usado para monitorar uma atividade suspeita da rede, que pode proteger contra exploits. E um IDS open source que a gente usa é o Snort, e eu uso o Snort até hoje. Eu acho o Snort um dos melhores open source. Eu gosto muito do Snort, mas pode ser único e exclusivamente porque eu sou velho e eu já sei usar o Snort, né? E tenho outras coisas que já tenho usado. Então, né, para vocês terem noção de como isso era bizarro, olha só como nos anos 90 a gente acreditava que iam ser usados na prática, eles mudaram pouco, né? No começo, né, tipo assim, nos anos 90, o ataque mais comum, né, era a engenharia social. Que você não precisava de uma sofisticação, mas o atacante tinha que entender bastante sobre a tua empresa. Então, quanto mais aumentou a sofisticação do ataque, menos o atacante precisou ter conhecimento. Se você hoje lembra do vídeo que eu coloquei para vocês sobre o Kali Linux? Né? O Kali Linux tem uma série de ferramentas extremamente sofisticadas que vocês não precisam entender nada de segurança para utilizar, é só ver um tutorial na internet e vocês poderiam conseguir atacar uma rede. Né? Ao mesmo tempo, isso faz com que o trabalho de vocês como administradores de rede seja muito mais complicado, né? Porque se o atacante tem acesso a tanto material bom e fácil para realizar esse ataque, passa a ser uma corrida armamentista quase injusta. Né? Mas, ainda assim, nosso trabalho é manter as pessoas seguras. Então, um exemplo de ataque que surgiram foi o ataque de Smurf, né? Onde o atacante ia fazer uma negação de serviço através da forja de um endereço IP e um grande número de máquinas ia responder causando overload. Ou seja, se eu ia fingir, ia fazer com que... eu ia ter um worm, um vírus, né, instalado em uma série de máquinas que iam fingir que um determinado servidor, né, ia estar mandando uma mensagem e a mensagem de resposta ia ser enviada para esse servidor. Então, na verdade, né, isso faria com que, né, você não conseguisse mais se comunicar. Isso aqui é uma piadinha que tem nos meios de rede até hoje. Então, esse ataque de Smurf é um tipo de ataque que até hoje a gente não faz, e ele era feito muito com ISMP. ISMP, para quem não sabe, Internet Control Message Protocol. É um dos protocolos da camada de rede que é responsável por fazer o gerenciamento, né, da infraestrutura da internet. Tá? Ataques de dicionário, esse é um dos meus favoritos, porque o ataque de dicionário, tá? É o tipo de ataque que é um ataque de negação de serviço, tá? Que é o brute force dentro dos passwords, né?
Por exemplo, no Linux, os passwords vão ser cifrados dentro do /etc/pswd, mas eu posso pegar um dicionário de palavras e tentar comparar com esses passwords hash. E como é que eu vou saber esse dicionário de palavras? Vocês lembram no Facebook, há um tempo atrás, quando teve uma aplicaçãozinha muito legal que fazia uma nuvem de palavras com as palavras mais comuns no teu Facebook? Então, essa é uma ótima forma de formar um dicionário de senhas, né? Ou seja, o cara pega as coisas com que você mais fala, as coisas que são mais interessantes para você, vai somar com os dados, né, temporais que você usa, e a partir daí ele vai formar um dicionário de senhas para tentar te atacar. Ah, Cláudio, mas a minha senha é uma senha boladona, ninguém nunca vai pegar. Beleza, a sua... talvez a sua não, mas de alguém menos safo, com certeza sim. E mais interessante do que isso, todo mundo deu essa informação para os atacantes de graça, porque ficava muito legal de fazer isso no Facebook. Né? Então isso é muito interessante, isso é muito bizarro. Cara, nem hardware segurando isso hoje em dia. Depois que você deve passou a ter coisas como Raspberry Pi, Arduino, segurança por obscuridade, né? Não funciona, não. Não tem mais. Então a gente precisa ter um pouco mais. Ataques ao TCP, né? Conexões TCP têm estados associados, número de sequência dos pacotes, número de porta. E se o atacante puder aprender esses valores, os números de porta em geral a gente conhece muito bem, e números de sequência variam de forma bem conhecida, né? E aí surge um outro padrão, que é um padrão ITU-T, que é a arquitetura de segurança da OSI. Lembrando, a nossa pilha de protocolos não é a OSI, mas guarda muita semelhança com a OSI, que é o padrão ITU-T X800. E que vai definir de forma sistemática para definir e prover requisitos de segurança, fornecendo para nós um instrumento útil, se abstrato, que resume os conceitos que a gente vai estudar. Ou seja, na verdade, a ITU-T X800 ela é um padrão de como construir a tua rede, como fazer o plano da tua rede, seguindo aquele modelo que eu mostrei ali atrás, para você poder construir e contra-atacar, né? Engenharia social, né? As pessoas são tão problemáticas quanto os sistemas computacionais, porque as pessoas mentem, elas podem ser pressionadas. Então, eu estava numa palestra da Polícia Federal, uns anos atrás, que dizia a seguinte coisa: sabe qual é a melhor forma de fazer com que alguém te conte uma senha? Ou passe a senha dela de banco, né? Ou passe qualquer coisa? Não é utilizando um exploit, uma pessoa específica, né? Não é utilizando um exploit, não é grampeando o telefone dela, não é fazendo força bruta na conta dela. A forma mais fácil, e isso quem disse foi um policial federal, tá? Dizendo isso numa palestra, a forma mais fácil de você fazer alguém te contar a senha de banco dela é sequestrando essa pessoa. Então, olha só, né? Enganando essa pessoa. No livro dele mais famoso, do Kevin Mitnick, que foi o maior hack dos anos 80 e 90, né? O livro dele chamado A Arte de Enganar, ele conseguiu as senhas de um dos maiores sistemas lá que ele hackeou nos anos 80, namorando por 6 meses a secretária do dono da empresa. Então ele manipulou a mulher de forma que a mulher entregasse as senhas para ele. Isso é bizarro, mas isso acontece. Na verdade, isso é muito comum em espionagem industrial, você manipular as pessoas. Sim, não. Sim, Breno, a gente já começou a fazer formas de falar, entendeu? De tentar burlar isso aí. Mas isso... saber, né? Ele foi preso, né? Ele ficou tipo, um bom tempo preso e depois ele virou consultor da CIA. Justamente contra isso. Mas aí, Breno, é a mesma questão. Tipo, o cara vai saber, entendeu? Se o cara é um invasor, entendendo que o cara que vai trabalhar em engenharia social, a gente espera que seja um invasor ou um espião industrial com um pouco de conhecimento, ele vai primeiro estudar a arquitetura da rede para saber que tipo de informação ele vai precisar ter. Entendeu? Então, assim, são coisas que são um pouco complicadas da gente lidar. Engenharia social, de todos os pontos,
ele é o ponto mais difícil porque é o ponto que exige educação do usuário final. Cara, se vocês tivessem noção da quantidade de fraudes que surgiram durante essa pandemia com o aumento das compras online, cara, e ninguém está longe. Ninguém está livre disso, entendeu? É um negócio que é bizarro. Outro dia surgiu uma compra no meu cartão de crédito. Porque, na verdade, Sabrina, você teoricamente você não precisaria, sabe, de nenhum recurso tecnológico para fazer. Tudo que você precisa da sua boca, um telefone e bom senso, né? E um pouco de conhecimento. Você não precisaria de servidores dedicados, você não precisa esconder o seu tráfego, você não precisa de nada disso. Você pode simplesmente enrolar alguém, né? A ideia é essa. Então, por exemplo, aquela coisa tipo, por favor, não use uma senha estúpida, ou então não cola a senha no teu monitor. Se existia tinha um maluco que fazia o seguinte, ele ficava vendo as fotos das pessoas no Instagram, buscando senhas em post-its colados em monitores. Olha o quanto de informação a gente não deixa pública em todas as nossas fotos, né? Então, essa coisa do stalking, né? O stalker, ele é alguém que vai buscar sempre as tuas informações. Há um tempo atrás, tinha uma forma de ataque que era particularmente eficaz, né? Que era o seguinte, alguém botava uma foto de uma menina bonita, isso acontecia no Orkut, acontecia no Facebook, e, na verdade, era alguém, tipo assim, começava a puxar papo com alguém, essa pessoa ia dando corda, ia pegando informações das pessoas. Ou então ia pedindo dinheiro emprestado, esse tipo de coisa. Isso era uma forma, né, de manipulação, uma forma de ataque, tá? Então, esse tipo de engenharia social, ela é muito comum, né? E aí usa o meio digital para isso. É claro que as pessoas foram ficando menos ingênuas, né? Em relação a isso, já foram verificando se os perfis são fake, se os perfis não são fake. E por aí vai. Mas há uns 10, 15 anos atrás, isso era bastante comum. Vocês vão ver umas coisas dessa no. Exatamente. Inclusive, teve um tempo atrás que um dos alunos fez essa ferramenta com perfil meu e ele descobriu uma senha minha do Last FM que eu já tinha perdido há muito tempo e eu fiquei muito feliz porque eu adorava usar o Last FM. O Last FM, para quem não sabe, era uma rádio online aleatória, né? Era como se fosse um Spotify aleatório que ia buscando músicas novas dentro do que você botava do perfil de bandas que você gostava, e eu descobri muitas bandas assim ao longo dos anos. Tá? Nossa, bacana isso aí. Cara, o Sherlock, meu Deus. Enfim, esses são elementos que são cada vez mais complicados, tá? Então, conclusões. A grande questão é que a internet foi feita para ver confiança entre as partes. Ou seja, a internet não foi construída de forma a você burlar essa segurança. Ela foi construída de forma que a comunicação fosse o nosso principal elemento. É fácil explorar a confiança, né? A mesma coisa acontece com o software, tá? Quando gerarmos uma aplicação, a gente tem que avaliar os problemas. E temos a avaliar os problemas e fazer as nossas aplicações, projetar a nossa rede dessa forma. Ou seja, né, a tua aplicação hoje é muito mais do que o software que você faz, mas é a rede onde você vai fazer o deploy. Em geral, a gente aprende na faculdade a fazer a aplicação e dizer, olha, o deploy é problema de quem? Do pessoal de infraestrutura. Ou o pessoal de infraestrutura diz o seguinte, cara, o deploy é problema meu, o código é problema do desenvolvedor. Só que as pessoas não entendem que, na verdade, né, quando você diz isso, você está colocando toda uma organização em risco. Né? E você não tem como dizer, né, que algo é problema ou não de outra pessoa se isso também te afeta. Então, todas essas partes que eu falei são partes essenciais hoje de um sistema. Né? São partes essenciais hoje no nosso projeto de arquitetura e que tem que ser levados em bastante consideração. Tá bom? Então, pessoal, por hoje a aula foi bem mais curtinha. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou, né, deixar o convite para vocês. Hoje, às 4 da tarde, eu coloquei lá no Classroom, vai ter o Fórum da Internet Brasileira, onde eu vou estar organizando uma mesa redonda sobre segurança e internet das coisas. Então, né, eu vou ter que me preparar para esse fórum, né?
agora, estou discutindo, vai ser muito legal. Ele vai de 4 às 6 da tarde, vai ter gente da Anatel, vai ter gente da indústria, vai ter gente da academia, né? E eu vou estar fazendo a mediação dessa questão de segurança para a internet das coisas. Então é bem, bem legal. Eu estou convidando vocês, vai ser muito interessante. Postem perguntas. Esse vídeo vai ficar gravado, tá? Mas, né? Sobre esse assunto que eu mostrei, vocês têm dúvidas, traumas ou desilusões? Então, beleza. Então, pessoal, fica assim. Hoje, né, deem uma olhada nesse fórum, já coloquei lá na página. Né, a turma de IoT, que é a turma logo em seguida de vocês, a aula deles vai ser realmente esse fórum, tá? E agradeço a vocês pela presença. Já vou colocar esse vídeo lá na página, lá no Classroom. Os slides já estão lá, né? Eu já botei num post. E vejo vocês na quarta-feira, tá bom? Cuidem-se, um forte abraço, né? E vão no fórum, vai ser muito legal, vai ser um negócio muito diferente das aulas tradicionais e vocês vão ver, né, a gente militando em alto nível, tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau.